Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos nessa sexta-feira à tarde, um momento de encontro, um momento de estudo da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é poderosa, Pai. A Tua Palavra, quando nós dedicamos a estudá-la, um caminho se abre, um entendimento maior existe. Obrigado, Deus, por esse momento que o Senhor me dá e poder estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Abençoe a todos que estarão comigo nessa live e que, em nome de Jesus, o Senhor nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Porque o Senhor aceita a nossa adoração, aceita e nos instrui, Pai. Nos ensina, nos orienta. Que o Senhor se faça presente na nossa caminhada, Senhor. E que o Senhor abençoe a todos que estarão comigo nesta live desse estudo em nome de Jesus. E que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos pelo Teu nome, que é poderoso. Santifica agora, Pai, esse estudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu louvo e agradeço. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estar com vocês nessa tarde de sexta-feira. Hoje é um dia de estudo, é um dia que nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E eu queria compartilhar com você uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração e eu queria dividir com você. Toda sexta-feira à tarde nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje é um dia que nós podemos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a proteção de Jesus esteja cada vez no seu lar, cada vez na sua casa, esse instrumento que nós usamos para compartilhar a palavra de Deus, que é esses meios de comunicações, ou seja, a comunicação que nós estamos fazendo esta tarde, é um estudo, e esse estudo que eu queria dividir com você hoje se chama quebrantamento. É uma área da vida que nós precisamos, como cristãos, aprender um pouquinho mais, desenvolver, praticar, porque um quebrantamento se faz necessário para todos aqueles que buscam a Deus, que entendem que Deus é poderoso. Muito obrigado, você que é de São José, você que é de Pindamonhangaba, você que é Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor neste momento. Com base nesse estudo de quebrantamento, eu queria que você pensasse comigo em dois textos para nós tomarmos como base esses textos, como um pano de fundo para estudar sobre quebrantamento. Isso está em vários textos bíblicos, você vê isso, mas eu queria trazer principalmente dois textos, dois versículos, claramente, para nós pensarmos sobre quebrantamento. O primeiro está em Salmo, se você tiver a tua Bíblia aí, por favor, acompanhe junto comigo. Salmo de número 34, versículo 18. Salmo de número 34, versículo 18, diz assim o salmista: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Também Salmo capítulo 147, versículo 3, Salmo 147, versículo 3 diz que só Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Nesses dois versículos do livro de Salmos, eu quero começar com você a pensar um pouquinho sobre quebrantamento. Quebrantamento, segundo o significado desse quebrantamento, é ter um coração quebrantado, pois significa reconhecer a sua própria fraqueza. Todos nós somos fracos,
e precisamos desse quebrantamento. Então, ao reconhecer a nossa fraqueza, não depende mais de si mesmo, ou seja, não depende de nós, mas sabe que precisa da ajuda para ser restaurado. A Bíblia diz que Deus salva e restaura quem tem o coração quebrantado. Então nós precisamos caminhar na nossa vida cristã em cima desse quebrantamento. O quebrantar o coração significa estar na presença de Deus e pedir para Deus nos ajudar a quebrantar, talvez para uma mudança pessoal, talvez por uma mudança que se faça necessária. Talvez em uma área ou outra nós precisamos de quebrantar o coração. Há muitas circunstâncias e situações que existem áreas na nossa vida que nós precisamos de um coração quebrantado. Talvez em muitos momentos, talvez em muitas vidas, muitas famílias tenham passado sofrimento, divisões, porque não existe um coração ensinável, um coração que precisa ser quebrantado. E esse estudo de hoje, olhando para o quebrantamento, um estudo de quebrantar o coração, é para que desperte em você que há áreas em nossa vida que nós precisamos quebrantar. As áreas muitas vezes, ou seja, no sentido plural da palavra, ou não no sentido específico plenamente, mas no contexto mais geral, há áreas diversas em nossas vidas que há necessidade de um quebrantamento, por exemplo, é no momento de um sofrimento, é no momento de uma tristeza, é no momento de uma doença, de uma perseguição, de um pecado. Nós precisamos quebrantar o nosso coração em diversas áreas. Mas, dentre todas essas situações que nos deixam fracos, que nos deixam abatidos, que nos deixam até rebelde muitas vezes, nós precisamos quebrantar o nosso coração, porque essa dificuldade de nós entendermos o momento que nós estamos vivendo, a necessidade de quebrantar o nosso coração perante Deus. E essas áreas é comum para muitos cristãos, muitos indivíduos que precisam quebrantar o seu coração. Seja numa área de sofrimento, uma área de tristeza, seja numa doença, seja numa perseguição, seja num pecado, não importa. Nós precisamos quebrantar o nosso coração e pedir a Deus que Deus nos ajude a quebrantar o nosso coração. Ou seja, o quebrantamento é a capacidade de dar a Deus a resposta certa para mudanças da atitude do nosso caminhar cristão e da mesma forma quebrantar e mostrar a Deus que somos falhos, que precisamos na nossa condição humana da ação divina para nos ajudar a dar a resposta a Ele através da nossa conduta. Há muitos cristãos que sofrem em várias áreas, principalmente a falta de quebrantamento. Isso tem causado grandes problemas familiares, porque se sente uma pessoa autossuficiente, que não precisa de conselho, que acha que sabe todas as coisas, que a última palavra tem que ser dele, porque ele tem experiência. E nós precisamos entender que o quebrantamento é uma atuação em uma conduta de um indivíduo para mostrar a resposta a Deus que necessita dele para se quebrantar o coração. Deus não exige de nós o que nós não sabemos. Ele nunca exigirá, nunca cobrará de nós o que nós não sabemos. Mas Ele pedirá a todos nós a responsabilidade em atos e condutas que nós aprendemos dele. Se é uma coisa que Cristo nos demonstra lá na cruz, é que o Senhor já demonstrou para todos nós o que significa quebrantamento. Trouxe em sua atitude uma ação para o homem
entender que o quebrantamento se faz necessário. Por isso, ao morrer na cruz, ele morreu na presença de todo mundo, para todo mundo entender que, sendo Deus, ele se esvaziou, para dar condição ao homem de entender que somos falhos e nós precisamos dele para nos ajudar a quebrantar o nosso coração. Esses dois versículos que eu queria usar como pano de fundo sobre o estudo de quebrantamento, seja o Salmo 34, versículo 18, como o Salmo 147, versículo 3, demonstra com clareza que Deus está sempre perto de todos nós. Ele sempre ajudará aquele que está abatido, aquele que está sofrendo, aquele que tem conflitos entre o que pensa e como age, aquele que tem conflitos na falta de quebrantar o coração, aquele que se acha autossuficiente, que não precisa do quebrantamento. O Senhor, nesses dois versículos, trabalhou através do salmista para dizer a todos nós: o Senhor está perto de nós, mas nós precisamos quebrantar o nosso coração. De igual forma, em Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21, Paulo dizendo à igreja de Roma, dizendo desta forma, versículo 20 e versículo 21 do capítulo 1 da Epístola aos Romanos, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus são o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhes deram graças a eles antes. Se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração do insensato. Sabe o que eu aprendo aqui? É que os atributos de Deus invisíveis nós não podemos tocar. Mas através de estudos da palavra, através de contato com Deus, através da oração, através do estudo da palavra, através de entender que nós não achamos que deveríamos, pelo menos, não achar que somos autossuficientes. Nós precisamos de Deus para quebrantar o coração. Há áreas em nossa vida que é muito difícil nós mudarmos. Porque acostumamos, porque fomos ensinados assim, porque a vida nos cobra de sermos de uma forma diferenciada, mas nós não conseguimos. E o pecado que muitas vezes ronda as nossas vidas também acaba sugando as nossas energias e acabamos agindo da mesma forma quando nós achamos que somos pessoas que não precisamos de ninguém e nem de Deus. É tão certo isso que Paulo trata em Romanos, dizendo esses versículos, capítulo 1, versículo 20 e 21, porque esses atributos que são atributos de Deus, nós precisamos entender que por nossa ação nós não nos justificamos. Por nós mesmos nós não conseguimos. E por isso que eu queria tratar através desse estudo com você, porque a luz comparada à palavra é que nós temos responsabilidades com relação à nossa conduta. E a primeira responsabilidade com relação à nossa conduta sempre será perante Deus. Nunca do homem. Nós podemos tentar prestar contas para o homem. Mas nossa conduta, a nossa falta de quebrantamento, nós daremos conta a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Da mesma forma, Filipenses, capítulo 3, verso 16, diz assim: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Se nós estudamos a palavra, se nós já aceitamos Jesus, se Ele mudou a nossa vida e a nossa existência, se o nosso caminhar hoje é diferenciado, nós devemos estar em sintonia com o quebrantamento do coração.
E esse quebrantar no coração, que muitas vezes você pode perguntar para mim, Orlando, como que eu faço para quebrantar o meu coração se não depende de mim? Ou seja, a minha conduta depende de mim, mas há áreas em minha vida que eu não consigo mudar. Há áreas em minha vida que eu tento, mas eu não consigo mudar. Eu vou dar alguns conselhos a você que está comigo. Nesse estudo sobre quebrantamento, que a palavra de Deus diz no Salmo, que nós lemos agora há pouco, Salmo 147, versículo 3, Salmo 34, versículo 18, mostra que Deus está perto de nós. Mas nós precisamos obter esse quebrantamento com a ajuda divina de Deus. E essa ajuda divina de Deus, nós precisamos entender que para obter o quebrantamento, a primeira situação, eu devo buscar a Deus através das orações e através do jejum. Como assim, Orlando? Através do jejum? O jejum para muitos cristãos é a demonstração, ou seja, geralmente é um entendimento que nós estamos sacrificando a nossa carne, por isso estamos jejuando a Deus, tentando mostrar para Ele, isso não estou negociando com o Senhor. Estou agora me submetendo ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja ouvindo e o Senhor esteja me ajudando a mudar nessa área. A salvação ou qualquer graça recebida pelo Senhor é por causa através de Jesus, é por causa de Jesus. Por causa desta atitude que nós entendemos que se faz necessária para todos nós, que somos cristãos, que estamos muitas vezes desanimados ou achando que nós não conseguimos mudar. Por exemplo, muitos filhos ouviram dos pais, olha, você é assim mesmo, hein? Você não muda. Falta de quebrantamento. E às vezes nós achamos que nós não precisamos orar, não precisamos jejuar, porque já estamos em sintonia com o divino. Eu creio que sim, mas muitas vezes a oração e o jejum se faz necessário. O jejum é estar na presença de Deus, tentando mostrar para a minha vida, ou seja, para a minha carne, para o eu interior, dizendo, você não é autossuficiente. Você precisa mudar. O exemplo de jejuar por causa de muitas coisas é o exemplo equivocado. Vou dar uma condição que eu já ouvi várias vezes pessoas falando, que fazem jejum para obter coisas. Fazem jejum para deixar as drogas. Não. O jejum requer uma ação divina para me dar condições de eu ter um benefício através de Deus e mostrar, Senhor, eu estou tentando mudar. Me ajuda a mudar. Estou sacrificando os meus desejos pessoais, porque eu preciso do Senhor. Por isso o jejum tem que ser acompanhado com a leitura da Bíblia e também com oração. Não existe, não pode, é indesculpável. As pessoas que fazem jejuns, por exemplo, eu vou fazer jejum de Coca-Cola, porque a Coca eu gosto demais, então eu vou me abster daquilo, achando que isso é jejum. Não. Não é simplesmente uma área da sua vida. Jejum é jejum. Abster-se de qualquer espécie de alimento em consagração ao meu Deus, para Ele me ajudar através da palavra, através da oração, através do jejum. O nosso coração precisa estar consagrado a Deus para haver um quebrantamento. Sem Deus e sem mudança de atitude, não existe quebrantamento. Quebrantamento só vai existir quando a Bíblia que nos ensina é que geralmente está relacionado ao quebrantamento. Jejum, oração, leitura da palavra, automaticamente é quebrantamento do coração.
3 atitudes: orar, ler a palavra, jejuar. A consequência, quebrantamento de coração. Por quê? Porque você está sacrificando o seu desejo, você está sacrificando o seu eu pessoal. No grego chama-se persona, ou seja, o homem deixa de si e acaba olhando para Deus e sacrificando aquele que está tirando ele dos caminhos de Deus. Por isso esse estudo se faz necessário para todos nós. Quebrantamento de coração. Há muitos cristãos que precisam quebrantar o coração. Sem o coração quebrantado, ninguém estará na presença de Deus. Sabe, porque um coração quebrantado, se você vai ver isso, por exemplo, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 e verso 4, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs buscar ao Senhor. E apregou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Sabe o que o rei Josafá fez? Para uma mudança de atitude na nação, ele convocou um jejum, e esse jejum trouxe um quebrantamento do povo, porque o povo estava se desviando dos caminhos de Deus. E hoje nós estamos precisando de ler a palavra de Deus, de orar ao Senhor e quebrantar o coração para nós mostrarmos ao Senhor que estamos subindo de nível espiritual, de maturidade cristã. E essa maturidade está mostrando que nós podemos reconhecer as nossas falhas. Somos errados em algumas falhas. Nós não somos certos 100% do dia. Nós erramos. Nós falamos coisas que não são devidas. Por isso, muitas pessoas saem de igreja por falta de quebrantamento. Tanto naquele que é receptor da mensagem, ou seja, aquele que se sente ofendido, como aquele que declara a mensagem, ou seja, aquele que ofendeu. E a falta de quebrantamento estão criando pessoas com a espiritualidade superficial, que não aceitam palavra de ensino, de exortação, que não aceitam orientação, que quando alguém se fala, quando o pastor diz a essa pessoa, nossa, não gosta de mim, está chamando a minha atenção. Ou um irmão fala uma palavra que outro se sente ofendido, que muitas vezes falta quebrantamento. Eu sei que muitas pessoas precisam ter mais tato no falar. Porque o problema não é o que se fala, é como se fala. Isso há necessidade da Igreja de Cristo entender que a oração, a leitura da palavra e o jejum é quando nós entramos em sintonia com Deus, a tal ponto de entender que nós agora desfrutamos o caráter de Deus. E o caráter de Deus vai mudar a nossa vontade. E a nossa vontade será como a vontade de Deus, porque essas ações geram para nós vários benefícios. O primeiro dele é o quebrantamento. Esse quebrantamento, nós teremos uma visão mais clara da vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo as Escrituras, ela é boa, perfeita e agradável. Só dessas 3 vontades de Deus para a nossa vida, se estamos em sintonia com Ele, nós teremos um coração quebrantado, porque as nossas atitudes serão atitudes que farão diferença na nossa vida pessoal e também naqueles que nos cercam. Tem muitos cristãos que estão precisando quebrantar o coração para entender a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos melhores, que nós sejamos pessoas com mais maturidade, que nós possamos crescer com uma crítica, porque muitas críticas são construtivas, que podemos crescer com elas,
Mas às vezes o pecado está tanto na nossa vida, o nosso autossuficiente eu, ou seja, eu como pessoa, acho que eu sei tudo, que eu posso tudo, eu sou a pessoa, o cara, mas não é assim. Quando nós crescemos, pedimos a Deus para nos ajudar através da leitura bíblica, através do jejum, através da oração, nós vamos nos aproximar mais do caráter soberano de Deus. E faremos em nossas condutas e atitudes coisa que Jesus nos ensinou. A nossa percepção espiritual mudará. A nossa atitude será diferente. O nosso mundo espiritual estará em sintonia com a vontade de Deus. Quando o Cronos do homem e o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus e o tempo do homem, se conectam através do quebrantamento, muitas pessoas têm mudança de atitude. E essa mudança de atitude vai agradar o coração de Deus, meu irmão e minha irmã. O jejum faz isso, a oração faz isso, a leitura da palavra faz isso. E essa sintonia, quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos ver que o jejum para Deus, ou seja, você fazendo o jejum para o Senhor, Deus Todo-Poderoso, não muda Deus. Nos muda. Quando nós jejuamos, quando nós oramos, nunca vai mudar a Deus, porque a vontade dele é absoluta, a vontade dele é soberana, ele faz tudo perfeito, ele sabe o que ele quer como rei do universo. Mas a nossa dedicação através da leitura bíblica, através do jejum, através da oração, vai nos mudar a tal ponto de estar em sintonia com essa vontade de Deus. Por isso que esse estudo é importante, porque você precisa, como eu também preciso, entender que vamos pedir ao Senhor que nos ajude a mudar, a cultivar o hábito através do Espírito Santo para a mudança sempre. Porque a mudança requer uma atitude muito simples, quebrantamento. E o quebrantamento é através do arrependimento. Eu estou indo nessa direção, não estou agradando a Deus. Meu coração não está quebrantado. Então eu preciso mudar o meu caminho, e esse caminho, através do arrependimento, vai mostrar a todos que eu estou sendo humilde, eu estou com o coração arrependido, porque eu falei daquele jeito com você, porque eu te machuquei. A minha atitude não agrada a Deus e não agrada muitas vezes a você. São essas atitudes que o povo de Deus precisa entender, porque o quebrantamento nos leva a entender que estamos mudando o nosso caminho, estamos nos arrependendo, e uma coisa que muitos cristãos precisam, humildade. O quebrantamento demonstra certas atitudes que nós precisamos, como filhos de Deus. Em Filipenses, Paulo escrevendo a carta dos Filipenses, capítulo 2, verso 3 e verso 4, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros, ou seja, pessoas do seu convívio superiores a si mesmo. Não tenha cada um à sua vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, vamos ter um coração quebrantado para vivermos em sintonia com Deus, e quem vai ser abençoado sempre será eu e outro. O que está faltando para muitos cristãos é que o quebrantamento é uma condição bíblica para a salvação. Porque sem quebrantamento você não entrega a vida a Jesus. Sem quebrantamento você não muda as suas atitudes. Sem quebrantamento você não está perto de Deus. Sem quebrantamento é a demonstração do orgulho, que o ser humano muitas vezes se acha tanto o cara, a pessoa, sabe tudo, esquece de falar uma palavrinha básica: me perdoe, eu estava errado. O quebrantamento me ajuda a falar que eu estava errado. Exemplos da falta de quebrantamento
É o orgulho, como eu já falei para você, a superioridade. Procura impressionar, buscar ser mais do que os outros. Você já conheceu pessoa assim? Tudo que é dela é melhor. Tudo que ela é melhor. Tudo que ela sabe é muito melhor. Superioridade. Se ela não der a última palavra, não é certo. Se ela não der a última palavra, não está como Deus quer. Está faltando para a gente humildade. Muitas vezes a gente tem uma visão da inferioridade, ou seja, a pessoa que sempre é inferior, sempre o coitadinho. Isso é falta de quebrantamento, porque o orgulho nos prejudica, a superioridade nos prejudica, a inferioridade nos prejudica. Aquele que diz, ó céus, ó vida para tudo, não tem a visão de si mesmo, porque quem se aproxima de Deus tem uma visão de si, não de achar que é superior, mas que é humilde de coração a tal ponto de saber que é importante para o Senhor. Mas você pode perguntar assim para mim, Orlando, por que eu preciso de quebrantamento? Por que nós precisamos de quebrantamento? Por que que o cristão que já foi salvo por Cristo acha ou precisa do Senhor para quebrantar o coração? Sabe por quê? Porque em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 e versículo 10, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Se você achar que você é autossuficiente, se você tiver superioridade, se você for orgulhoso a tal ponto, o teu coração vai falar para você, você não precisa de ninguém, você não precisa de ninguém, você não precisa de Deus, você não precisa nem dos irmãos, não precisa nem de igreja, porque você é autossuficiente. Nós precisamos entender que o quebrantamento nos leva a um processo contínuo de mudança. E esse processo contínuo de mudança, ou seja, é um aperfeiçoamento na minha maturidade cristã. Se tivermos de atitude correta, como quebrantar o coração, isso, né, vamos descobrir que seremos mais fortes em Jesus, que seremos mais positivistas, que seremos mais confiantes em Deus, a tal ponto de saber que eu só posso. Como Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não foi num momento bom que ele escreveu. Foi na prisão. E ele quebrantou o coração sabendo, olha, tudo que eu fiz, todo o evangelho que eu proclamei, tudo que eu ensinei da palavra, foi porque Cristo me ajudou. É tão interessante que 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30, diz que ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. O Senhor nos conhece por dentro e Ele sabe que a gente precisa quebrantar o coração. Só Ele pode nos ajudar. Esse processo de olhar para dentro de nós, muitas vezes, é um processo que nós não gostamos de fazer. Porque quando nós olhamos para o espelho e identificamos as nossas atitudes com clareza, nós vamos perceber que nós não fazemos tudo o que deveríamos fazer de uma maneira mais clara e mais abençoadora. Nós olhamos para dentro de nós e falamos, ó, parabéns, Orlando, você está fazendo tudo que é certo. Não, eu como pastor não faço tudo que é certo. Você, meu irmão e minha irmã, também não faz tudo que é certo. Nós erramos em algumas áreas. Nós erramos em alguns momentos. Somos de carne e osso, somos passíveis de errar. Mas não fica triste. Sabe por quê? Porque se você tiver em Jesus, continuamente esse processo é contínuo e longo. Nós seremos completos quando o Senhor voltar. Até lá, nós teremos
atitudes que muitas vezes não agradam a Deus, não agradam o outro. Nós não conseguiremos agradar o ser humano nunca. Nem Jesus fez isso. Não conseguiu, porque a expectativa humana está acima do padrão. Sabe por quê? Porque é falta de quebrantamento. A gente, eu, cristão, você que está aí, não importa onde você estiver, você sabe que o quebrantamento nos ajuda a aproximar de Deus. Mas eu queria dar a você algumas dicas para você quebrantar. Eu já falei algumas com relação à leitura bíblica, com relação à oração, com relação ao jejum. Você tem que fazer tudo isso, não há problema de fazer, é difícil, mas eu convido a você a fazer. Mas sabe quais são as marcas de uma pessoa quebrantada? Que eu queria dividir com você agora para você entender. Algumas marcas que você identifica uma pessoa que tem quebrantamento no coração. Se essas marcas não estiverem em você, eu peço, pelo amor de Deus, que você tente fazer essas atitudes em sua conduta diária, aonde você estiver, para que outras pessoas também sejam impactadas pelo quebrantamento do Senhor. Sabe quais são as atitudes de marcas de pessoas quebrantadas de coração? Primeira delas, por exemplo, é facilidade de admitir seus erros e confessar os seus pecados. Tem facilidade de falar dos seus erros sem ter um pensamento de achar que eu sou o cara, eu sei tudo. É tão claro isso que em Tiago, capítulo 5, verso 16, ele fala: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, se essa pessoa não admite o erro e não admite o pecado com facilidade, não tem o coração quebrantado. Você conhece gente assim? Você é assim? Você tem facilidade de conversar dos seus erros e do seu pecado com uma pessoa de confiança? Não é para qualquer um, para uma pessoa exata, específica, personal, ou seja, personalíssima. Você conversa com aquela pessoa e sabe que só fica ali. Você tem facilidade de fazer isso? Então você tem um coração quebrantado. Agora, se você não tem, se você não consegue fazer isso, busca em Jesus para que você possa ter um coração quebrantado através do admitir os erros e confessar o seu pecado. É tão interessante isso que outra atitude que você identifica com uma pessoa que tem o coração quebrantado, a reação honesta. Eu estou pedindo com relação honesta e grata quando as pessoas falam com você sobre as suas falhas. Ou seja, chega até você e fala: olha, você é muito prepotente. Você se acha muito tal. Você tem facilidade de aceitar isso? Eu não estou dizendo que estou dando o aval para uma pessoa ser ignorante, apontar o dedo, xingar, não é isso. O que eu estou dizendo a você é que se você olha para esses defeitos que você tem, olha para o espelho e você tem... Não, realmente eu preciso mudar. Realmente eu preciso ter uma nova atitude. Realmente eu preciso entender que eu sou falho, que eu preciso de Deus para mudar. Vou confessar para você, eu sou muito falho. Eu errei e erro muito ainda, porque eu sou ser humano. Creio que você também é assim. E você precisa quebrantar o coração em Jesus. Pedir a Ele que mude a sua atitude, porque Ele já sabe a sua aflição. É tão claro isso que no Salmo 119, versículo 71 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi bom nós passarmos por momentos difíceis, estamos passando por momentos difíceis, para ver como a vida é bela. Como o nosso caminhar com Cristo pode nos dar frutos. Como o coração quebrantado nos dá um novo patamar nesse processo de aprendizado de maturidade. Outra coisa que você detecta quando a pessoa não tem o coração quebrantado, não se defende, não busca se justificar. Como assim, Orlando? Vamos olhar lá para o
Jardim do Éden, quando Deus chegou para Adão e para Eva, dizendo a eles: onde vocês estão? Aí eles: nós ficamos com medo de te encontrar porque nós estávamos nus. E Deus disse: por que vocês estavam nus? Quem disse para vocês que vocês estavam nus? Ah, foi a serpente. E toda vez que Deus mostrava um pecado, por exemplo, Adão, quem disse para você que você estava nu, Adão? Foi a mulher que você me deu. Eu provei do fruto que não deveria por causa da tua mulher que você me deu. Chega para a mulher e pergunta: por que você fez isso? Foi a serpente. Note que muitas vezes a falta de quebrantamento vai nos dar desculpas para não aceitar os nossos erros. A falta de quebrantamento chega a tal ponto de blindar o nosso coração com relação à graça. Porque nós não aceitamos quando o Senhor nos confronta, quando a Bíblia nos confronta, quando o Espírito Santo nos sinaliza que Deus quer mudança em minha vida. A falta de quebrantamento, muitas vezes, vai levar os meus lábios a me justificar naquele erro, porque eu me sinto justificado. Uma pessoa também que, quando nós entendemos isso, que se tivermos uma vida de quebrantamento, eliminaremos cerca de 90% dos nossos problemas e também, olha, sou capaz de dizer para você, 90,9% problemas de igreja, no Brasil especificamente, ou no mundo, são causados por orgulho ferido. Orgulho porque o pastor falou aquilo e me machucou, porque um irmão me enganou, uma irmã não foi fiel à minha confissão, espalhou para pessoas. Orgulho que acha que está certo em todas as áreas. Se nós tivermos o coração quebrantado, nós saberemos que nem sempre estamos certos. É como eu costumo sempre dizer e usar essa analogia. É como você subir uma montanha de um lado de trás da montanha e o outro sobe pelo lado da frente da montanha. Os dois estão subindo a montanha e você pergunta: o que você viu quando você subiu? A pessoa vai dar o olhar do que ela viu do lado da montanha que ele estava. Mas os lados serão diferentes, Orlando? Serão sim. As coisas que viram são diferentes. Então estão errados? Não. Subiram a mesma montanha, viram paisagens diferentes, contaram histórias diferentes, mas os dois subiram a mesma montanha. Há muitas circunstâncias que o orgulho impede de nós mostrarmos o nosso lado e aceitarmos o lado do outro também. Os dois podem estar certos sob uma perspectiva de uma situação, os dois podem estar errados, mas o que cabe é os dois aceitarem o que eles presenciaram do momento que eles estão vivendo. Sabe por que a gente não consegue? Por falta de quebrantamento. Vamos parar de perder tempo de brigar com coisas, de brigar por circunstâncias, por coisas superficiais. Esse estudo de quebrantamento eu queria levar até a sua casa, até a sua vida, para você entender. Para de ficar brigando por coisas banais. Quebranta o coração. Quando nós achamos que somos melhores do que os outros, achamos que merecemos a glória, precisamos ser reconhecidos pelo que nós estamos fazendo. E Deus não faz assim, porque a glória sempre será de Deus. A glória sempre será do Senhor. Toda a honra e toda a glória sempre será dada a Deus. Nós só reconheceremos isso quando nós quebrantarmos o nosso coração. Muitas igrejas se destroem por falta de quebrantamento. Muitos pastores se destroem. Muitos ministérios pastorais. Muitas denominações se destroem. Porque o orgulho está acima da vontade de Deus. E se nós não conseguimos mudar em uma área, nós precisamos do Senhor. Para que o Senhor nos ajude.
Vamos parar de ter reações negativas, porque todos, volto a dizer, precisam estar contentes quando o outro é usado por Deus dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Nós temos que admitir que a honra é de Deus sempre. Mas Deus pode usar o meu irmãozinho ali, a minha irmãzinha, e seremos felizes para sempre. Por quê? Por isso é quebrantamento. Deus pode me usar, Deus pode usar você aí que está me assistindo, pode usar você dentro do lar, dentro do seu trabalho. E nós precisamos orar por você, para que você seja cada vez mais usado por Deus. E nós precisamos quebrantar no nosso coração para isso. Olha que interessante, diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer. E a glória tem que sempre ser dada a Ele. Se você não consegue mudar numa área, ou se você quer reconhecimento humano, você está no caminho errado. É só Deus que pode quebrantar o coração e nos ajudar. E quando nós sentimos isso, vamos mudar as nossas atitudes. Vamos mudar com relação a ficar feliz quando um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga está sendo abençoado por Deus. Porque se Deus fez isso com ele, fará com você também. Mas vai chegar a sua hora, o seu momento. São marcas de um coração que não possui quebrantamento, aquele coração invejoso. Muitas vezes nós precisamos admitir os nossos erros e rir dos nossos erros. Nós somos seres humanos. Vamos curtir a vida com mais amor em Cristo nesse momento para quebrantar o nosso coração. Outra coisa que eu queria compartilhar com você, que existe duas diferentes formas de quebrantamento. Você sabia? Duas formas de quebrantamento que o Senhor pode agir em todos nós. Sabe disso? A primeira forma é tipo cirúrgica. Deus vai lá no cerne da questão e trabalha e mostra de uma vez só o que significa a mudança do quebrantamento. Exemplo, Isaías capítulo 6. Quando Deus mostra de uma só vez para aquela nação que eles precisavam mudar de atitude cirúrgica. Orlando, você está pecando nesta área e Deus mostra para mim uma forma cirúrgica. Deus vai lá no problema e trata lá. E você precisa quebrantar com relação àquele problema. É uma forma cirúrgica de Deus tratar. Também é uma forma de Deus tratar o quebrantamento, além de ser cirúrgica para alguns, outros precisam daquele conta-gota espiritual. Como isso, Orlando? A vida de Jó, é claro. Foi mudando-se aos poucos. Perdeu o que tinha, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, e Deus foi tratando aos poucos, a tal ponto de quebrantar o coração. Não sei que área Deus vai tratar no nosso coração, mas uma coisa a gente tem que ter certeza: há áreas que precisam ser tratadas para nós termos uma atitude de quebrantamento. Se você tiver um coração quebrantado, meu irmão, você vai aceitar a crítica com mais facilidade. Você não sofrerá porque você não atingiu a expectativa humana. Você não sofrerá por decepções, porque a vida é assim. A vida é dura e bate muito duro. O Senhor soube através de Jesus quando Ele estava aqui. E Ele quebrantou o coração dizendo: Senhor, não seja a minha vontade, seja a sua. Quando nós estamos com o coração quebrantado, a vida cristã tem outro significado. Não ficamos sofrendo por qualquer coisa, não nos machucaremos por qualquer coisa, não nos decepcionaremos por qualquer indivíduo, nós não ficaremos tristes porque não alcançamos a expectativa humana, nós ficaremos sim tristes pela expectativa de frustrar a vontade de Deus para Ele.
para concluir, meu irmão, esse estudo de quebrantamento, eu quero concluir com Jeremias capítulo 29, versículo 11. Se você tiver uma oportunidade, um momento, leia o capítulo 29, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que a gente quer? Sofrer? Decepcionar? Ficar triste? Ou o fim que o Senhor tem para nós? E esse fim é quebrantamento. Que você quebrante o seu coração. Que Deus te abençoe para você ter um coração voltado para Ele e pedir a Ele ajuda. Porque só assim, eu creio em nome de Jesus, que você será muito feliz. Porque o quebrantamento em Jesus, nós não decepcionaremos com essa visão terrena. Porque tudo está debaixo do guarda-chuva da graça e da mão de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Amém, meu irmão? Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, que você cresça no quebrantamento do Senhor através da palavra, através de ler a palavra, que você busque jejuar, que você busque ter intimidade com Deus. Peça a Ele áreas da sua vida que você precisa mudar e vencer. E só Ele pode te ajudar a vencer e trazer o quebrantamento. Porque a Igreja de Cristo precisa quebrantar o coração dela. A Igreja de Cristo está se acabando por falta de quebrantamento. E se nós temos quebrantamento, nós conseguiremos realizar coisas grandes e maravilhosas em nome do Senhor. E principalmente agradar ao nosso Deus em nome de Jesus. Ore comigo, por favor. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor venha nos abençoar em nome de Cristo. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, essa sexta-feira. Obrigado por esse estudo, Pai, que é um estudo que nós precisamos. Quebrantar o nosso coração, mudar a atitude, olhar para a vida de uma forma diferenciada. Essa pandemia está mostrando isso para nós, Pai. Perdemos tanto tempo brigando, tanto tempo discutindo, tanto tempo achando que estamos certos em todas as áreas. Mas, na verdade, não passamos de pessoas que precisam de quebrantamento debaixo do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos mais humildes, a sermos mais ensináveis. Que o Senhor venha trazer para todos nós um coração quebrantado e uma visão mais humilde. Que eu possa ser instruído pelo Senhor. Se o Senhor quiser usar um irmão ou uma irmã para me ensinar, que assim seja. E que o Senhor aceite a nossa adoração sempre, a nossa busca incessante, o processo dinâmico de mudar a nossa vida e a nossa conduta. Que possamos ter uma igreja mais quebrantada, Pai. Uma igreja que busca a Tua vontade. E que em nome de Jesus, tudo isso que estamos vivendo passe logo, para que possamos nos congregar juntos, para a honra e glória do Senhor. É o que eu peço e agradeço, Pai. Abençoe esse meu irmão e minha irmã que está simbolizando agora, representando a sua família, junto comigo nessa live. Que em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, proteger e cuidar desses meus irmãos. É que eu louvo e agradeço, Pai. Obrigado, Jesus, por esse momento, que nós possamos ter um final de semana cheio da graça e da bênção do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Esteja nos abençoando sempre, Pai, e nos ensinando. Nos dê um coração ensinável, Pai. É que nós pedimos e agradecemos, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, muito obrigado por você me dar a oportunidade de ir até o seu lar, de levar uma palavra para você. Obrigado você que é de São José, você que é de Jacareí, Campos do Jordão, você que é de Pindamonhangaba, você que é de Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha a sua vida de graça e de bênção do Senhor. Muito obrigado pela tua fidelidade, que Deus abençoe. Amanhã nós teremos devocional do livro de Salmos às 19 horas e domingo o culto às 9h30 da manhã.
pela visão online, ou seja, o culto online. Que Deus abençoe sua vida, que Deus enche a sua família de graça e proteção. Um grande abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos vocês, em nome de Jesus. Grande abraço!